Olá, investidores! Nesse vídeo nós vamos continuar nossa análise sobre a debênture da Cerradinho, agora entrando em mais alguns detalhes sobre as taxas dessa debênture, o custo-benefício desse investimento comparando com títulos públicos livres de risco. Vamos comparar também com o spread dela, né, comparado com uma alternativa aí do mesmo nível de risco, né, um outro ativo. E por fim vamos comparar esse rendimento com uma debênture emitida pela própria empresa anteriormente. Para começar, ela é uma oferta só para investidores qualificados, ou seja, pessoas físicas que declaram ter um patrimônio financeiro superior a R$1 milhão, tá? Essa emissão é composta por 600 mil debêntures, cada um com valor nominal de R$1.000, né, totalizando aí um montante de 600 milhões de reais. Existe a possibilidade de aumentar essa emissão em 25%, chegando até 750 milhões, e um detalhe importante, as debêntures ela tem uns vencimentos lá em 15 de dezembro de 2034. Bom, como a gente comentou previamente, né, no primeiro vídeo, os pagamentos dessa série, dessa remuneração, elas vão ser semestrais a partir de junho de 2025 até o vencimento da debênture, e a taxa teto dessa oferta ela vai ser o maior valor entre o IPCA mais, com juros semestrais lá de 2032, mais um spread de 0,78 ou uma taxa fixa de 7,15 ao ano. Bom, como a gente já comentou em vídeos prévios aqui da Duop, né, antes de você se aventurar em um investimento, uma pergunta que você sempre tem que se fazer é: o investimento nesse ativo, ele me paga um prêmio de risco satisfatório? Ele me remunera uma taxa superior a um ativo livre de risco, numa taxa que é suficiente para você? Hoje, só para você ter uma ideia, tá, o mercado está indicando que os juros reais pagos por esse título é de 7,12%. Ou seja, o rendimento deve ficar próximo a IPCA mais 7,12 mais 0,78. Mas não é só isso não. Esse ativo ele é isento do pagamento de imposto de renda se a gente considerar um CDI médio de 13%. É como se a gente tivesse um retorno extra de aproximadamente 1,9% ao ano. Bom, no frigir dos ovos, isso daria um retorno próximo a 2,68% ao ano, o que significa que com uma aplicação de R$100 mil, isso dá mais ou menos R$223 a mais por mês ao aplicar nesse ativo ao invés de um ativo livre de risco. É bom? É suficiente? Bom, e se não fosse um ativo livre de risco? Mas se agora a gente comparar essa debênture com um ativo similar, um ativo com risco similar, emitido por outras empresas com o mesmo rating, né, da Cerradinho. Lembrando que o rating da empresa é o AA, né, o duplo A. Então a pergunta a ser feita é: qual é o spread que um ativo com risco similar está pagando hoje? Essa curva aqui, ela mostra o spread dos ativos não isentos com esse nível de rating para os próximos anos. Os ativos com rating AA estão sendo negociados com um prêmio de risco de 1,05% ao ano para daqui a 10 anos, né? Essa conta, ela considera a média dos ativos que pagam imposto de renda, beleza? A emissão da Cerradinho, que a gente está analisando aqui, está pagando um spread de 0,78% ao ano, sendo isenta de IR. Mas como a gente viu, se a gente ajustar pela isenção de IR, essa emissão está com um spread de 2,68% superior aos outros ativos com rating AA. Tá interessante essa aplicação por enquanto, né? Mas e se a gente fosse ainda mais específico, se a gente for comparar com um ativo similar da própria Cerradinho? Vale lembrar que a empresa ela realizou algumas emissões de debênture nos últimos anos, né? De CRAs também nos últimos anos. A sua emissão mais recente foi em março de 2023. A empresa estava pagando uma taxa maior do que ela está pagando atualmente, né? Que estava em IPCA mais 7,96. Ou seja, a emissão atual ela está marginalmente inferior à remuneração anterior. 6 pontos percentuais abaixo, para sermos mais precisos, né? Mas, apesar de ser um valor inferior, isso não é necessariamente ruim, tá? Se a gente olhar os spreads dos ativos vinculados ao IPCA, a gente nota que, nesse período, em média, eles caíram 123 pontos, uma queda muito mais forte do que a desse ativo. Vale lembrar uma coisa, tá? O spread nada mais é do que prêmio de risco, ou seja, ele é um valor a mais que você remunera o investidor por ter se arriscado a colocar o dinheiro, né, seus recursos nesse ativo. Então, se a queda do prêmio de risco desse ativo foi inferior à queda do prêmio de risco do mercado, o que isso pode indicar? Que o mercado considera que esse ativo está mais arriscado do que antes comparativamente ao mercado, certo? Agora, por que isso acontece? Isso faz sentido efetivamente? Bom, no nosso terceiro vídeo a gente vai aprofundar essa análise dos riscos desse ativo. Vamos pegar aquela análise da situação financeira da empresa que a gente fez no primeiro vídeo e vamos aprofundar isso aí. Beleza? Então acompanha a gente. Até mais.